Olá, pessoal! Então, hoje estamos aqui para o nosso primeiro podcast com essas mulheres maravilhosas que eu tenho o prazer em apresentar hoje para vocês. Eu escolhi elas a dedo, são minhas parceiras de trabalho e que também cuidam das crianças e dos adolescentes como eu. Então, eu gostaria de convidar, começando pela Luciana, para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Sou Luciana Deretti, psicóloga, psicanalista, especialista em infância e adolescência, casal e família e também adultos. Trabalho há 20 anos em consultório, atendendo famílias e, claro, cuidando da saúde emocional, do bem mais precioso que existe numa família, que são os filhos. Então, prazer estar aqui nessa roda de bate-papo que certamente será muito construtiva para essa reflexão tão importante que logo mais a gente vai aqui juntas se aprofundar. Obrigada. Bem, eu sou a Fabiane Renner, eu sou pediatra e neonatologista, atendo há 25 anos já aqui na cidade, né, como pediatra, atuo, e atendo os bebezinhos desde o nascimento até os 18 anos. Então, tem um longo período de ajuda nas famílias e acolhimento, né, em relação a elas. Então, é um prazer estar aqui hoje contigo aqui para falar com esse trio aqui, esse quarteto, melhor dizendo, maravilhoso aqui. O prazer é nosso. Então, eu sou a Cândida, sou odontopediatra, trabalho diretamente, né, com a doutora Andréia. A gente tem essa ligação, né? Afinal, a gente sempre está trabalhando pelo bem maior, que são as crianças. Sou muito feliz e realizada no que eu faço. Atendo desde os bebezinhos até eles me aguentarem, eu sempre falo assim, né? E é um prazer estar aqui com vocês, profissionais, que são referências para mim e que eu acho que são tão importantes para as famílias aqui da cidade e da região. Hoje estou muito feliz mesmo de tê-las aqui comigo, porque são referências, como você disse, Cândida, na cidade e também no trabalho, né, que exercem, que fazem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, em geral até com os adultos também, né? Então, hoje, especialmente nesse mês de outubro, eu sempre faço alguma ação em prol da divulgação, de mostrar alguma coisa do trabalho com as crianças, com os adolescentes. O ano passado a gente fez um podcast com as crianças, que também foi um sucesso, né? Porque crianças, em geral, são super espontâneos, eles conseguem demonstrar como eles passaram os tratamentos, como é para eles também passar por esse tipo de tratamento, de usar um aparelho expansor, enfim, de uma forma assim muito divertida até, né? Esse ano eu pensei em ter essa visão de um pouquinho diferente, né? Então, de olhar para eles como a gente fala o ano inteiro, né? Por que a gente insiste tanto, que é uma coisa que vem da minha marca, que é o orgulho em sorrir? Que toda criança tem que ter o orgulho em sorrir. Então, me bateu muito nisso, né? Na autoestima. Autoestima. O que a gente, como profissional, faz para eles, para garantir que essas crianças tenham esse orgulho em sorrir, que vão ser adultos saudáveis, tanto fisicamente como mentalmente, como na questão de saúde bucal, e vão lembrar também que a gente participou, né, com eles nessa parte tão linda que foi a infância ou a adolescência. Então, a ideia hoje é justamente a gente abordar bem forte esse tema para que os pais também entendam essa importância, que não é, às vezes, é muito importante a parte funcional, que a gente vai falar também, mas também essa questão que vem mudando o jeito da gente tratar as crianças. Porque isso eu também observei durante toda essa minha carreira de ortodontia, que há um tempo atrás a gente se preocupava só em arrumar espaço para os dentes, né, precocemente. E hoje a gente já tem que ter esse olhar estético com as crianças pequenas também, tá? Então, eu queria começar com a Luciana perguntando para você, Lu, como você definiria a autoestima na infância? E qual o papel do sorriso na aparência?
A autoestima, ela faz parte da constituição da nossa personalidade. E ela tem a ver com a apropriação das nossas capacidades, que tem a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de pensar, mas também com a nossa autoimagem. E quando a gente fala do sorriso, a gente está falando sobre as suas características físicas que vão fazer parte do ideal, daquilo que a criança vai enxergar no espelho. Então, a autoestima, ela é fundamental. Uma criança gostar de si mesma, ela poder se sentir segura com relação à sua aparência, não tem nada de fútil, não tem nada de feio. Às vezes a gente vê, né, algumas preconcepções lá fora, né? Mas principalmente nos tempos atuais em que a gente vive, aonde as crianças têm ficado, os adolescentes, inclusive, cada vez mais enclausurados dentro de casa, na frente das telas. Muitos pais acabam, muitas vezes, não se dando em conta da importância que existe de eles se gostarem, de eles poderem se olhar e sorrir, se sentindo bem consigo mesmos. Então, muitas vezes, eles passam o dia na frente de telas sem nem mesmo se enxergarem e acabam não se expondo a essa realidade que ela é da vida. Nós temos que existir verdadeiramente no mundo lá fora. Então, o sorriso, ele é, sim, constitutivo não só da sua aparência física, mas também das suas habilidades sociais. Porque o jovem, a criança, precisa se sentir bem consigo mesmo para poder desenvolver essa habilidade de se comunicar, que tem sido uma dificuldade cada vez maior dessa geração, quando, em razão de ficar unicamente aqui, junto ao seu telefone ou qualquer outra tela, seja videogame, seja iPad, celular, eles, inclusive, não têm mais desenvolvido a habilidade de comunicação. Então, o sorriso, se nós formos pensar, ele é um recurso de saúde bucal, enfim, mas, para mim, eu não tenho dúvida da importância do sorriso para a saúde emocional dos nossos pacientes. Então, nós podermos trabalhar junto aos pais a importância desse olhar, né? Porque, por exemplo, eu já vi no consultório muitos pais que, quando eu pergunto numa avaliação, o que faz com que o teu filho ou tua filha sorria? Muitas vezes não sabem me dizer. Porque também estão lá vivendo a sua vida. E aí nós vamos convocar os pais aqui, né? A olhar para os seus filhos. Porque nós muitas vezes caímos nesta armadilha da contemporaneidade, que estamos fazendo sempre 1000 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes nós conversamos com as pessoas sem olhar no seu olho, sem reconhecer a expressão que está por detrás da sua fala. Então, nós estamos falando aqui das crianças, mas também fica o recado para os adultos Com certeza. que nós precisamos olhar para o sorriso das pessoas. Porque o sorriso das pessoas, a sua habilidade de comunicar-se, de expressar as emoções. Uma criança tem que conseguir sorrir para ela também aprender a lidar com os seus afetos. E o sorrir, muitas vezes, está ligado ao brincar. Perfeito. As crianças hoje não brincam mais na rua. Não brincam mais jogando bola, andando de bicicleta. Eles ficam jogando. Se estressando, né, nos jogos, né? Jogando bola no videogame, jogando bola no iPad, né? O brincar ficou ali, então o sorrir é para a tela. E não é mais um sorriso de abrir aquele sorriso bonito. Então os pais veem eles sorrindo ali na tela. Então isso é uma coisa importante, né? E isso tudo interfere na fala, né? Interfere depois na escrita, que eles não aprendem a escrever, né? E automaticamente na própria dentição. O respirador já entrando, então, no respirador bucal, né? Que é aquele que fica fechado o tempo todo, não tem uma boa respiração. Automaticamente atrapalha toda a parte bucal e fica com as adenoides aumentadas. E entra toda a sequência da parte técnica mesmo, né? Então, eu sempre digo, brincar, na aula que eu dou sempre de puericultura, eu digo, o brincar hoje, o que é isso, né? As crianças não sabem mais o correr na rua. E a gente olha por aí né, nas praças, poucas crianças que a gente vê brincando, né? E poucas crianças que tu vê sorrindo. Perfeito. Então, o sorriso, e quando a gente fala do brincar, que a Fábio muito bem nos traz, né? O brincar, ele faz parte também da constituição da nossa personalidade. Então, a criança precisa se sentir bem em falar, precisa se sentir bem com o seu rosto, para que ela possa também fazer parte do mundo lá fora, né? Porque hoje, a realidade tecnológica que a gente vive naturaliza
As crianças dentro de casa, com os seus recursos tecnológicos, e muitas vezes essas crianças não vão para a rua, não brincam, não interagem e não desenvolvem nem mesmo brincar e nem mesmo as suas habilidades sociais, que são tão importantes para a vida adulta. Isso, acho que dentro da prática do consultório se observa, né? Muito, muito. Eu, principalmente puxando, né, para esse assunto, o que eu percebo hoje muito, assim, ó, toda semana o que eu atendo trauma das crianças, porque elas não brincam mais na rua, né? A coordenação motora, né, Fábio, está alterada. Então, muitos traumas, porque as crianças estão caindo mais hoje em dia, porque pouco se brinca, pouco se pula, pouco se sobe em árvore, né? Então, quando elas fazem isso, muitas vezes elas acabam caindo e traumatizando, né, a parte bucal. Por quê? Porque pouco se faz isso. Então, isso se vê muito no consultório hoje em dia, né? Essa parte, e os pais ficam, mas por quê? E não olham ali do lado que a tela está fazendo isso, né? E é tão importante, eu vejo assim, na troca dentária, a primeira troca que eles têm, né? A importância que tem esse momento da janelinha, né? Que a fada vai vir. Então, para eles é muito importante esse momento. E muitas vezes está sendo deixado de lado. Um momento tão especial de crescimento físico e mental, né? Então, assim, eu tento trazer isso para as famílias hoje no consultório, muito mais o lúdico, porque eu sempre digo a parte técnica ali é a obrigação, né? Mas aquela parte lúdica, deles entenderem o quanto isso é importante, a gente precisa resgatar, né? No consultório, que o sorriso, ele vai muito além dos dentes limpos, brancos, né? Vai muito além disso. A gente hoje sorri muito, eu sorri com o olhar, né? Então, um pouco é consequência também do confinamento que foi da Exato. pandemia, né? Então, as crianças que estavam no período de 5, 6 anos ali, estavam na alfabetização, tudo, ficaram muito confinados. Então, automaticamente, tinha que ficar em casa, era brincar, olhando, cada um ficava num tablet. Então, isso reflete muito, eu vejo na escola, no aprendizado. A alfabetização está mais devagar, as professoras têm falado isso, então, reflete, e é claro que automaticamente, né, na fala, na escrita, é aquilo que a gente está falando. Então, bem complicado. Ocorreu um atraso, né? De certa forma, né? Exatamente. Um atraso de desenvolvimento. Tanto cognitivo quanto emocional. Essas crianças ficaram enclausuradas, nós todos ficamos, na verdade, por este período. E quando a gente fala de criança, nós falamos de saltos desenvolvimentais. Então, o tempo que uma criança perde na magnitude das conquistas que ela deveria ter, tanto de âmbito emocional quanto cognitivo, os prejuízos eles são muito maiores para um determinado tempo do que se comparado a nós adultos, que já temos a nossa personalidade constituída. Então, os nossos efeitos foram muito mais emocionais, medos, enfim, né, traumas, fantasmas. Mas nós temos sim visto que essas crianças, elas trazem e ainda estão correndo atrás dos prejuízos desta fase de isolamento. Junto com a obesidade que veio junto, né? Eu sei que não é o foco, mas junto com a obesidade. Então, é o aluno, é o paciente que ficou, a criança que ficou sentada na frente de um tablet e comendo, tendo aula, né? As manhãs inteiras, onde faziam alguma atividade, ficava ali sentado assistindo o computador e comendo. Então, eu tive pacientes que engordaram 17 quilos em 6, 7 meses. Né? Então, isso afetou a autoestima enorme da criança. E aí trago para a própria ortodontia, né? Que a gente vê, né, Andréia, nesse confinamento, que se perdeu um período de tratamento ortopédico, principalmente de uma geração ali dos 6, 7, 8, onde essas expansões, né, acabaram não acontecendo, porque confinamento deixava de ir. Então, o comer, o engolir rápido, né? Então, é tudo um conjunto, né, que leva ao que está acontecendo hoje, né? Acho que a André pode falar sobre, né, essa eu tive, nessa época da pandemia, até eu tive pacientes que desistiram, que as crianças diziam assim, não, a fulana não quer sair de casa por nada, as crianças, né? Porque elas tinham muito mais consciência da pandemia que a gente que até se arriscava mais, né? E as crianças, não quero sair porque é perigoso, não quero ir no dentista, não quero ir, tá, né? E aí aconteceu isso mesmo, então por isso que eu digo, tem
delay aí, né? Que vai levar um tempo para as coisas A própria voltarem saúde ao bucal normal. ficou totalmente Ficou. atrasada, então assim, naquela parte do respirador bucal, ele demorou muito tempo para procurar um otorrino, um dentista, né, uma ortodontista, porque daí passou o tempo, teve muito mais trabalho vocês tiveram em termos de arrumar todo um estrago que poderia ter sido bem mais, vamos dizer assim, feito mais precoce. Né? Então, aquele paciente podia ter feito um expansor, poderia ter sido Exatamente. encaminhado mais cedo, acabou sendo encaminhado mais tarde. E isso, muitas vezes, nem é só por causa da pandemia, mas aquele paciente que não aceita, muitas vezes, que um pediatra indica que tem que ir numa ortodontista. A gente sabe muito bem, né? Então, mas para que tu tá me encaminhando para ir numa dentista ou numa ortodontista, né? Então, por quê? Porque eu tô vendo, mas a senhora não é dentista? Pois é, mas a gente percebe algumas coisinhas. Eu estou quase me formando já, eu brinco com ele. Mas tem aquela coisa que tu começa a perceber. Então, assim, ó, a tua autoestima, o bullying na escola, o dentinho que está aberto, o dentinho que não encaixa bem direitinho. Então, querendo ou não, o pediatra ele acaba vendo isso mais precoce, que muitas vezes, já foste no dentista? Não, eu nunca fui no dentista, mas então tá na hora de a gente ir. Né? E tem outras coisas também, né, que falando um pouco mais de termo técnico e função, que os pais às vezes se apavoram quando tu diz que, por exemplo, com a mordida que não tá certa, a criança não mastiga direito, pode ter problema no estômago, né, porque não digere direito, engole mais inteiro, e aí eles olham pra gente, tipo assim, como assim? O que tem a ver, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho disso, claro, né? Interfere em tudo, na mastigação, né? Então, a criança não apresenta, primeiro começando com o aleitamento materno, claro, que é o ideal e tal. Começar com o primeiro dentinho, procurar já dentista, né? Ou seja, a gente busca isso na puericultura, por isso que se chama puericultura, é o acompanhamento da criança, não é só o pesar e medir como as pessoas acham. Não, é toda uma parte de crescimento, desenvolvimento, de autoestima, de ver vacinas, de ver como essa criança está se alimentando, ver ela comendo, né? Ela se engasga muito, por que ela se engasga? Então, não é só porque está com uma rinite, não é só porque comeu muito grande, ela não se alimenta direito, muitas vezes, por quê? Porque ela tem um quadro respiratório, um respirador bucal que faz com que ela não sinta os alimentos direito. Então, ela também engole maior, e aí todo um efeito cascata que a gente diz. Então, é importante essa parte de ser avaliada logo, né, nem sempre as famílias aceitam isso, né? Então, é bem complicado, às vezes, de tu conseguir fazer com que eles vão ao dentista para fazer essa avaliação. Mas não precisa, né? Será que vai? Tem que ir lá para ver. Então, e aí, muitas vezes, tu acaba tratando uma gastrite, já peguei vários pacientes que estão com uma gastrite nervosa, porque é o estresse na escola, porque não come direito, porque muitas vezes as famílias estão desorganizadas em casa, né? Cada um tem a sua correria do dia a dia, a vida tumultuada, né? Como a Luciana disse mesmo, e às vezes não dão aquela atenção no tema, e aí sofre depois na escola, não se alimenta direito. Então, é um arsenal, né? Arsenal de coisas que trabalham em conjunto, né? Eu acho que vai diretamente para a parte da psicologia, né? Que a Lu pode nos falar melhor. Olha o quanto a boca responde emocional. Nossa. Né? Então, eu vejo assim diariamente. Gente, a gente tem muitos problemas que o dentista, né? A pediatra, nós podemos, às vezes, diagnosticar. Não, calma aí, alguma coisa aqui não está certa. Precisamos, né? Do emocional, da psicóloga nesse momento, que é fundamental. Porque a boca, a fase oral, ela é totalmente emocional, né? Eu acho que tu pode... né? Sim, e vamos lá, quando a gente fala, né, enfim, da oralidade, da primeira infância, né, a boca, ela tem uma perspectiva constitutiva, né, do psiquismo por toda a oralidade, enfim, mas passado o tempo, a magnitude da importância, porque a criança passa a ter a consciência do seu sorriso, né, e por que uma criança não sorri, né? Isso que é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes se banaliza, o fulano é adolescente, tá sempre com a cara fechada, né? Exatamente. Ele não sorri. Tá, mas peraí, por que esse sorriso não acontece, né? Então, o sorriso, ele é uma forma da criança, do adolescente se expressar. E não somente se expressar, mas se fazer reconhecer pelo outro. Então, quando nós hoje temos nos deparado aí como analista de casais, eu posso dizer, né, a habilidade de comunicar-se, de se relacionar, tem estado cada vez mais em decadência
Por quê? Porque fazer um movimento empático, de se colocar no lugar do outro, de tentar reconhecer o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? São capacidades que têm sido cada vez mais prejudicadas por tudo que a gente sabe da contemporaneidade, né? Por esse ideal mais narcísico, essa questão cada um mais vivendo a sua vida, né? Na sua individualidade. Mas a gente se relacionar é uma habilidade magnífica. E nós, pais, somos responsáveis por este aprendizado também dos nossos filhos. Então, uma criança precisa poder sorrir, se sentir à vontade com o seu sorriso, para poder responder socialmente quando algo lhe fizer bem ou quando alguma coisa ela gostar. Essa é uma capacidade que na vida adulta ela é maravilhosa, seja nas relações de trabalho, seja nas relações amorosas, seja junto à nossa família. O sorriso ele fala muito, né? E eu te pergunto, na tua experiência, né, falando que a gente está falando bastante sobre interações sociais, né? Quando que uma criança sorri ou não? Até que ponto afeta a autoestima dela na relação com os colegas? Porque o que acontece quando ela chega até mim, por exemplo? Ai, me chamam de coelho. Né? A minha melhor amiga me chama de rato. Coisas assim, sabe? E aí eu digo, nossa, mas tua melhor amiga? Imagina quem não é, né? Então, assim, que ponto isso afeta o relacionamento interpessoal? E qual é o impacto disso que acontece na pré-adolescência ou na infância vai ter pro futuro? Em situações como essa, algumas vezes os pais dizem, mas azar, o que os amigos falarem, o que os amigos dizerem, enfim. Mas tem algo que é muito importante nós termos a consciência de que a identidade de grupo ela é constitutiva da formação da personalidade. E a adolescência ela é um período fundamental para a constituição do psiquismo. Então, o adolescente se sentir acolhido pelo seu grupo, ele poder se sentir identificado com os pares, é fundamental para a constituição da sua personalidade. Então, no momento em que ele é agredido todo o tempo, a todo momento, atacado, rechaçado, criticado, isso gera danos emocionais que, ao longo da vida adulta, vai gerar aquele adulto deprimido, inseguro, que se sente incapaz, que não confia nas pessoas. Então, sim, o lugar junto aos amigos, o reconhecimento, claro que ele não precisa depender do que os amigos vão dizer para que ele se sinta bem, mas ele não pode ser atacado e isso ser visto como algo normal pelos seus pais, jamais. Desmistificando, então, principalmente a parte odontopediatria, ortodontia, de que o dente de leite vai cair, vamos deixar para tratar a parte da ortodontia só nos dentes permanentes. Mas a gente tem que entender que o período que tem, né, da dentição mista, né, é um período muito importante da infância, da pré-adolescência. Então, é isso que eu e a doutora André, a gente conversa muito, assim, hoje os pais precisam entender que a gente não trata mais só dentição permanente, né? A gente pode deixar o dente de rato, né, que nem assim, aquela boca, né, com os dentes todos abertos, a gente pode tratar antes de chegar nesse momento, né? Então, eu acho que isso que a gente precisa hoje deixar muito claro, né, para as famílias, que a ortodontia veio, a ortopedia, para tratar antes mesmo dessa troca dentária total, para a gente estar evitando o bullying, né, essa zoação dos colegas, né, então acho que isso é tão importante. Porque nessa idade, quando trata mais precoce, eles ainda não estão naquela pré-adolescência que tem que usar o aparelho, porque muitas vezes nós tivemos um caso de um paciente que teve que usar aparelho externo, que fica aquela coisa assim, fica estranho, né? Fica a patinha feia, vamos dizer assim. Mas elas levam de bem, né? Leva, legal, é uma coisa... menores, com certeza. Com certeza. E aí, quando vai precisar botar a segunda vez, né? A Andrea pode explicar melhor, já tá numa outra fase, que já se aceita, já colocou, já abriu o sorriso. Então, é importante. Mas eu acho que um problema muito grande que existe é a conscientização, daí eu vou falar das ortodontistas e das dentistas pediátricas, que, assim, nem todo mundo pensa assim. E aí, o que acontece? Não, porque eu já estou acompanhando e não está indicado ainda, né? A gente conversa bastante, eu e a André, tipo, mas precisa. De muitas vezes eu vou lá e dou aquele pitaco, olha, mas quem sabe a gente faz uma avaliação e tal. Mas não, acho que não precisa ainda. Então, e aí passa o tempo.
né? E aí, muitas vezes, passou o tempo e aí essa criança, esse adolescente, depois vai ficar muito tempo usando aquele aparelho. Por um período muito mais comprido, né, do que era o previsto, por muitas vezes, né, Muitas André? vezes se perde o tempo, Ou né? se perde o tempo, de tratamento adequado, né? A Andrea tem recebido alguns casinhos bem interessantes meus ali, de casos, assim, que passa muitas vezes o tempo, né? Olha. Então, em 2018 foi feita uma revisão sistemática tentando provar que não haveria tanto benefício em se tratar assim, que a gente chama de 2 fases. Tratar primeiro com a dentadura mista, né, que ainda tem os dentes de leite permanente, e depois ou tratar numa fase única, né? Então, assim, na verdade, tem escolas bem distintas dessas 2 partes, né? Desses 2 tipos de tratamento. Então, não é que seja certo ou errado, né? Só que já em 2020 veio outros estudos dizendo que, derrubando essa teoria, que é obrigação do ortodontista tratar sim precocemente, desde que haja risco a trauma. Porque vocês pensam aquele paciente que a gente chama de 2, que é aquele que tem os dentinhos assim para frente, ele tem muito risco a trauma. Nós temos um caso de um paciente que já fraturou 3 vezes os dentes na frente. Então, esse paciente tem uma chance de ir para um implante muito, né, certeiro se a gente não fizer nada, né? Então, assim, ó, é obrigatório, é uma questão de ética a gente tratar precocemente esse paciente por risco a trauma. E, segunda questão, o bullying. Porque bullying, aí vem um estudo, outro randomizado, daí de 2024, bem novinho, que aí eu peço para vocês a experiência clínica, porque eu digo a gente tem a teoria, mas vocês têm a prática do consultório, que fala nesse estudo que crianças que sofreram bullying na infância têm tendência a ser um adulto que vai para o fumo, para a depressão, para o álcool na idade adulta. Esse é o estudo. Agora é com vocês me falar da experiência prática. Eu sempre digo que a nossa personalidade, ela se forma desde o nascimento até o final da adolescência. Ao final da adolescência, aquilo que nós tivermos constituído, nós levaremos ao longo da nossa vida. Então, sim, o bullying, ele é absolutamente danoso. Tanto para a nossa estruturação psíquica, com relação às nossas habilidades, seja de relacionamento, seja de manejo da realidade, seja com relação às nossas crenças com relação a si mesmo, aos seus recursos, aos seus potenciais. E ele impacta imensamente, sim, as nossas capacidades emocionais e as nossas características na vida adulta. E aí a gente correr atrás desse prejuízo é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso do que nós podermos, durante essa fase em que o psiquismo está se desenvolvendo, fazer sim aquilo que está ao nosso alcance. E aí vem a importância de nós conscientizarmos os pais acerca da responsabilidade que eles têm, reconhecendo as necessidades dos seus filhos, porque nós não estamos falando aqui de frescura, nós não estamos falando, né, depois a gente vê. Não, a gente tem visto cada vez mais aumentando os casos de depressão, de suicídio, né, de automutilação, nesta geração, que por não se aceitar, acaba muitas vezes atacando o seu próprio corpo para dar conta de uma angústia, de um sofrimento, de uma dor. Então, sim, nós temos que nos alertar cada vez mais e nos unirmos, seja como profissionais, seja como famílias, em prol disso que é o bem mais precioso na vida de todos nós, e quem tem sabe muito bem, que são os nossos filhos. Muito bem, com certeza. A Luciana fez a chave do negócio, né? E claro que interfere, né? Então, eu vejo os adolescentes depois, um aumento de peso, que não se gostam, que não gostam do seu sorriso, que não gostam do seu corpo, que sofrem bullying, e isso vira uma bola. Às vezes uma bola de neve. Porque outro viés, né? É outro viés. Então, hoje, a gente sabe que eles têm mais abertura para conseguir as coisas, então vai para o álcool mesmo, eles já experimentam muito mais cedo, em termos até de relação sexual, então tudo hoje está mais palpável, está mais perto, está mais fácil de conseguir, e isso assusta, e as frustrações são maiores depois, então
interfere tudo na sua autoestima. É que nem a Luciana. E aquela coisa, a adolescência até os 18, que nem a gente diz, pediatra vai até os 20 anos, né? Mas claro que ninguém vem vai no pediatra com 20 anos. Mas eu tenho pacientes que vêm com 18, 19 anos ainda, que são os meus lá, que eu peguei bem no início, quando nasceram. E a gente vê a evolução deles, né? Então, tem alguns que, claro, ficaram mais deprimidos por algum bullying, alguma coisa que sofreram. E aí entra a parte familiar, a parte da estrutura toda de acolher esses pacientes, essas famílias acolherem seus filhos, né, de uma maneira mais adequada. E olha que isso é tão importante, né? Que nem quando se vai em profissionais logo cedo, né? Que nem, por exemplo, eu já pego, né? Os pacientes, né? Fábio, bebezinho, quando nasceu o primeiro dentinho, né? Isso tem uma importância emocional para a família muito, muito assim, ó, enriquecedora, porque eles sabem o que vai acontecer. E o saber o que vai acontecer dá um conforto para a família, né? Então, agora vai nascer o dentinho, depois vai acontecer isso. E saber lidar com essas emoções que vão cada vez aumentando mais. Então, a criança tem um preparo em casa, principalmente, dessa família, que vai poder, né, dar um suporte emocional nessas mudanças, né? Então, acho que isso que é importante. E o importante é aquilo, quer dizer, o pediatra, né, principalmente bate bastante na puericultura, que é o que tu vai conhecer o teu paciente desde o nascimento até lá a sua adolescência. Então, tu vai ver, tu vai passar por todas as fases junto das suas angústias, tanto da mãe, do pai, da criança mesmo, do adolescente que pede para a mãe ficar sentada lá fora para ele entrar e conversar sozinho, e depois ele pede a mãe para entrar. Então, isso que eu falo bastante é em termos de não haver trocas, né? Porque a gente sabe que às vezes consulta em pronto-socorro, não tem um profissional que acompanha, né? Então, que vê, porque tu percebe muitas vezes na sala de espera já que tem algum problema. Eu sempre digo isso para os alunos, a gente abre a porta da sala de espera, tu já percebe ali muitas vezes, tu faz o diagnóstico ali. Então entra o adolescente, a criança, então tu percebe muitas vezes ali já que está acontecendo alguma coisa. E isso interfere, claro, não só no desenvolvimento psíquico dele, mas em toda na alimentação, na respiração, que a criança na saúde bucal. Eu acho que se torna uma rede de apoio da criança, né? Os profissionais que cuidam dele desde pequeno até... Eu não sei, acho que aos 18 deve dar um baque, né? Quando começa a perder algo. E talvez algo que aconteça e que eu provoco muito meus pacientes adultos no consultório é que desejo de um filho é diferente do desejo de maternidade. Então, a gente idealiza muitas vezes ser mãe ou ser pai, né? Não vamos falar só das mães aqui, como um ideal narcísico da nossa plenitude, que depois que a gente tiver os nossos filhos, né? Trabalho, família, enfim, estamos com o nosso objetivo de vida praticamente bem sucedido. Mas um filho é muito diferente do que a gente imagina, do que a gente projeta. Então, imagino que, Fábio, tu lá, né? Mas a gente tá fazendo tudo direitinho, né? Bem, mas, né, tem coisas que fogem do nosso raio de ação, que é do corpo, que é do orgânico, né? Ou lá do meu lado, né? Que é da imaginação da criança. Então, às vezes, os pais, eles, sim, cuidaram de uma forma adequada, né? Fizeram o que estava ao seu alcance, disseram o que deveriam, mas, às vezes, é o corpinho que se desenvolveu, né? É a arcada dentária, que por uma questão genética foi diferente do que foi esperado, né? Ou o Faltou dente. Faltou dente, né, Andréia? Mas por que comigo? E chora. Mas por que eu não tenho esse dente? Não, mas calma, a gente vai organizar, né? Tem, hoje em dia, né? Então, eles se culpam, né? E a culpa dos pais, mas por quê? Nossa! Né? Então, acho que o que nós estamos aqui hoje falando, fala realmente de um processo que ele vai muito além da questão do sorriso da criança, do uso do aparelho, da avaliação, né? Com o dentista, com o pediatra, ou, né? Do olhar da psicóloga, mas fala da apropriação, principalmente dos pais, de todos esses processos, né? Porque, por exemplo, se uma criança coloca o aparelho e o pai diz que isso é um gasto, né? Que é uma despesa, que ainda isso, né? De nada adianta a gente cuidar da estética do dente se o ganho emocional vai acabar sendo absolutamente prejudicado pelo julgamento, pela fala de um pai, de uma mãe, que muitas vezes a gente entende que tá cansado, né? Que às vezes, sim, é caro, é um investimento, não estava no planejamento. Mas nada é mais importante pra gente deixar para um filho do que a sua consciência acerca de si mesmo, a sua autoestima, que é o que nós falávamos aqui antes, né? Esses são os maiores bens que a gente pode deixar para quem a gente ama. Então, o que vocês
poderiam falar, assim, acho que todas, né? Algumas estratégias para os pais, que acho que você começou falando nisso, né? Os pais para os educadores também, que eu acho que vamos falar aqui dos educadores como importante, porque eles às vezes passam mais horas com os nossos filhos do que a gente em casa, né? Sobre incentivar essa autoimagem positiva, mas também não super incentivar também, né? Porque a gente também está vivendo uma época de super de filtros, exposição. De filtros. Relacionada, então, não só ao sorriso, eu acho, mas relacionada ao que você falou, ao autocuidado, à autoimagem geral da criança. Sim, que vamos lá. O fato de se cuidar do sorriso não significa que o sorriso tenha que ser perfeito. Exato. Então, Perfeita colocação. De nós trabalharmos com os nossos filhos também a sua individualidade. Que ninguém precisa ser perfeito. Que o sorriso vai ser corrigido por uma necessidade ortodôntica, né? Com relação à sua fala, né? Enfim. Mas que isso não significa que, ao final do tratamento, ele vai ser o menino mais bonito da turma ou ela vai ser a menina mais desejada, né? Que a gente possa naturalizar mais os processos sem estabelecer esses padrões de beleza demasiados que sim, que as redes sociais provocam, né? Seja o Instagram, seja o TikTok, né? Não. Cada um é de um jeito. E esse é o encanto da vida. Se todos fôssemos iguais, que graça teria existirmos. Não teríamos nem como gostar do outro, né? Como é que nos apaixonaríamos se fôssemos todos iguais? Então, a validação da individualidade, das características de cada um, sem essa busca demasiada de um ideal que não é nem nosso, que é do mundo lá de fora que nos impõe. Isso é uma preocupação grande, né? Porque eles passam o tempo todo olhando o que o outro faz. Então, eles se sentem, olham para si, eu não sou assim. Né? E cada vez tem mais. Eu vejo no consultório ali, aquela coisa, tu tá consultando, eles estão aqui com o dedinho olhando. E, tio Fábio, tu não faz assim, olha só isso aqui, eu quero ser assim, por que eu não tenho corpo assim? Por que as adolescentes, por que a minha mama não é assim? Quando é que eu vou ficar assim? Então, e a própria, muitas vezes, as vestimentas, né? Daí entra a coisa da família. Né? Então, muitas vezes, é a permissão dos pais, principalmente, né? De já deixar a menina ou o menino já fazer tal atitude. Né? E isso aí afeta direto, que é a sua autoestima. Então, 12, 13 anos, muitas vezes, tu vê meninas já maquiadas como mais do que se fosse para uma festa. Então, daí já entra, claro, na outra parte de puberdade precoce, toda essa parte assim que a gente tem batido muito em cima do uso de maquiagem, uso de esmaltes e tal. Então, tem todo um contexto que tem que ser trabalhado, né? Então, que nem tu falaste, aquela coisa do acolher ali, de cuidar dessa... E tem que cuidar muitas vezes dos pais primeiro, né? Não é só a criança está precisando ser cuidada, mas é os pais que a gente tem que pegar. Com certeza. Eu digo sempre, às vezes eu tenho que cuidar mais da mãe que está ali, que ela... Cuidando dela, eu vou conseguir. A gente faz um pouco de psicologia dentro do consultório, né? Um pouco, bastante, mas daí a Luciana tem que entrar. A Luciana precisa... Eu acho que todos nós invadimos um pouco a área da Luciana. Com certeza, sim, né? Assim, mas a gente, um pouquinho de psicóloga a gente tem. E aí eu entro assim, a preocupação dos pais, né? O dente tem que estar reto, claro. Isso, funcionalmente, a gente sempre vai pensar, né? Eu e a André, a gente trabalha muito com o funcional, que realmente é necessário, sem, né, banalizar a ortodontia, né? Então, assim, hoje em dia, a estética, vamos colocar esse aparelho, aquele. A André sabe, não, vamos agora parar e pensar qual que é o objetivo e qual é a necessidade. E aí eles vão para o consultório, os pais preocupados, o dentinho do meu filho está saudável, não tem cara com um saco de bala no carro. Então, eu trago a parte da alimentação, né? Então, assim, tá se trocando, se tu fizer isso, eu te dou um chocolatinho. Se tu fizer isso, eu vou te dar uma bala. A recompensa, né? A recompensa numa questão, que isso dá um outro podcast, né? Sobre o açúcar, né? Não vou entrar em detalhes. Onde a preocupação, né? Que se tem, eu percebo que está cada vez mais deixado de lado. Onde é muito necessário. Então, se fala em estética, mas não se cuida o básico, né? Então, ali a gente precisa resgatar, né? Plantar a sementinha de novo para depois colher frutos. Porque, ao contrário... não dá certo. Esses frutos não amadurecem, né?
e acaba caindo antes do tempo, né? Como eu sempre falo. Exatamente, até pela contradição, né? Que se Exato. a gente cuida do dente e a gente faz o que não faz bem pro dente, a gente estabelece a quebra de um padrão, não só da nossa comunicação junto aos nossos filhos, mas a gente também quebra a nossa relação de confiança. Com certeza. Então, os pais poderem ter essa consciência, e cabe a nós, sim, claro, como profissionais, deixar muito claro o que é necessário e o que precisa ser excluído, né? E potencializá-los na responsabilidade que eles têm acerca do processo de todas nós, né? Seja lá a Fábio com os seus pais, sejam vocês com a questão na perspectiva, né, ortodôntica, seja lá comigo, quando eu digo que eu não faço milagres, somente trabalho a 8 mãos, porque uma criança fica comigo uma parte do seu tempo da semana, mas o seu viver, ele acontece dentro de casa. Então, se os pais não se apropriam, se os pais, né, não desejarem também fazer parte desse processo, não tem profissional que vai conseguir dar conta do que realmente se necessita. É bem isso mesmo. Eu sempre falo que os melhores pacientes são aqueles que são os mais colaboradores e a família mais engajada. Perfeito. Eu acho que serve para todas as áreas, né? Com certeza. Eu fiquei encantada com o nosso papo. Eu acho que era como eu imaginei quando eu pensei da gente conversar numa mesa sobre o assunto, porque a nossa vivência é muito parecida, né? Com os nossos pequenos, com os nossos adolescentes, com os adultos também, né? Então, não sei vocês, mas eu estou maravilhada. Eu queria, então, que vocês falassem um pouco para quem está nos assistindo, o Instagram de vocês, né? Que acho que todo mundo tem rede social, ou como é que vocês querem comunicar, né? Para depois assistirem também, né? E todas nós, sim, estamos ativas também nas redes, com o intuito, e eu tenho certeza todas nós aqui, de levar a informação de qualidade, né? Com princípios técnicos de dia a dia de consultório, né? Então, enfim, eu estou lá no Instagram, psique.lucianaderetti, e também no YouTube, como psicóloga Luciana Deretti, trazendo, inclusive, a continuidade de muitas das reflexões que aqui a gente acabou, por exemplo, de falar sobre a negociação, né? Semana passada postei um episódio falando sobre isso. Então, bem-vindos por lá também, para a gente poder seguir essa construção conjunta em prol das nossas preciosidades. E eu estou no Instagram, doutora Fábio Renner. Eu tento estar presente, mas às vezes o dia a dia é corrido, né? Além do consultório, do hospital e da família, né? Me deixa às vezes um pouquinho ausente, mas quando eu consigo, né? Tento pelo menos postar algumas coisas. Mas me siga lá que vai ter algumas novidades também aí que tá vindo. Fala da pediatria. Isso, daqui uns dias exatamente. Isso, daqui uns dias vem a pediatria, que é uma clínica, maravilha. né? Uma clínica pediátrica, então tem umas surpresas aí vindo por aí. Então sigam na rede lá que vocês vão saber. Então, eu tenho o meu perfil profissional, né? A clínica Petipá Odontologia Infantil. Podem me seguir lá, né? Dou algumas dicas, que nem a Lu falou, parte técnica, com embasamento, né? Mostrando um pouco do dia a dia, do que é o nosso consultório, no que a gente acredita, né? Então, eu acredito muito na vida real. Então, eu trago a Cândida, que está aqui, lá para o meu consultório. Então, eu convido todos vocês a conhecer a Petipá Odontologia Infantil. Por último, né? Então vou falar do meu Instagram, que é Andrea Palma Ortodontia, onde também, né, eu procuro ser sempre 100% o que eu sou, em qualquer lugar, na rua, no trabalho, nos congressos, na casa espírita, por onde eu circulo, levando sempre a minha verdade, né, o meu jeito de fazer ortodontia já há tantos anos, com ética, com base científica, sem exageros, né? Sempre pensando no benefício para a criança, de forma que a gente não se exagere naqueles sobretratamentos e também não deixe nada a desejar, né? Que a família fique feliz, que a criança fique feliz e a dentista também fique feliz. Maravilha! Então, gente,
Esse, então, foi o nosso primeiro podcast, que eu acredito que, com certeza, né, é uma sementinha que foi plantada, que outros poderão vir. Agradeço a todos que assistirem, compartilhem com seus amigos e deixem um comentário também para quem gostou, né? Que acho que estimule mais a gente a fazer outros podcasts. Obrigada.